nome é Kelly, sou nutricionista na UFVJM, trabalho na Clínica Escola de Nutrição e hoje vim aqui falar com vocês sobre as práticas culinárias na manutenção de uma alimentação saudável e equilibrada. Bom, por que as práticas culinárias são tão importantes na manutenção de uma dieta equilibrada e saudável? Ela nos auxilia a estar utilizando os alimentos minimamente processados ou in natura, que são aqueles alimentos que passaram por poucos processamentos e foram acrescentados de poucos aditivos alimentares, que é o caso dos alimentos processados e ultraprocessados. Alguns alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, verduras, facilmente são consumidos dessa forma. Porém, outros, como carnes, cereais e grãos, necessitam desse preparo culinário para que possam ser ingeridos. Dessa forma, é muito importante que a gente consiga desenvolver essas práticas para que a gente consiga consumi-los em maior quantidade. Bom, as práticas culinárias no dia a dia, ela deve ser praticada por todos os membros da família, todas as pessoas que dividem a alimentação em casa. Isso inclui os homens e inclui também as crianças. Inclusive, as crianças elas são beneficiadas porque, além de serem estimuladas a prepararem seus próprios alimentos, elas são mais motivadas também a consumir alimentos diferentes, experimentar novos alimentos, novas preparações, e isso é muito benéfico na educação nutricional dessa criança. Bom, dessa forma, devemos participar de todas as etapas no preparo dos alimentos, desde a compra até a finalização do prato. Envolva as crianças e os membros da família nessas etapas. Pode-se dividir as tarefas ou até mesmo fazê-las em conjunto. As crianças sempre devem ser supervisionadas nessas tarefas. Então, algumas dicas para facilitar, o preparo das refeições em casa são, por exemplo, criar uma lista de compras, criar um cardápio que vai ser executado durante a semana. Esse cardápio ele deve ser pensado de forma a ser prático e saudável. Depois de definir o cardápio da semana, é importante que se defina uma lista de compras de alimentos que serão adquiridos preferencialmente pelos produtores locais, em supermercado, em mercados locais, feiras, para que possamos valorizar o produtor rural, o pequeno produtor rural, e também para que possamos fortalecer a alimentação regionalizada, favorecendo a cultura da região, os nossos hábitos alimentares regionais. Bom, feita essa lista, passamos à aquisição dos alimentos, que deve ser feita por todos os membros ou por parte dos membros da família, sempre dividindo essas tarefas, observando sazonalidade, os alimentos que são mais comuns em cada estação do ano, pois esses alimentos são geralmente mais baratos e de melhor qualidade. Devemos então escolher receitas fáceis, de acordo com a nossa prática do dia a dia, da nossa habilidade culinária. Nem todos têm grandes habilidades culinárias e dessa forma devemos escolher receitas que possamos realmente executar. Para tanto, existem também hoje muitos sites na internet que ensinam o passo a passo no preparo de alimentos e nos dão dicas de receitas fáceis de preparar. Esses sites são muito úteis, nos ajudam muito, mas devemos sempre escolher e dar preferência
para sites em que valorizam justamente esses alimentos, in natura, minimamente processados. Bom, algumas práticas também de conservação de alimentos são importantes para que a gente consiga tornar prático para o dia a dia, a inclusão dessas preparações. Então, por exemplo, se você mora sozinho e tem um pouco de preguiça, às vezes, de estar preparando alguns alimentos, porque você consome, uma pequena quantidade, você pode, por exemplo, congelar parte dessas preparações e ir utilizando aos poucos durante a semana ou à medida que for necessário. Um exemplo para isso seria, por exemplo, o feijão. Você pode cozinhá-lo em maior quantidade, porcionar em pequenas porções, congelar e ir retirando e utilizando à medida que for necessário. O congelamento feito em casa, por preparações que foram feitas em casa, não é considerado um alimento ultraprocessado. Dessa forma, você consegue ter um alimento saudável, porém com uma validade maior do que normalmente seria. O congelamento, se ele for bem feito e bem utilizado, ele mantém as características nutritivas e sensoriais desse alimento. Então é isso, gente. As minhas dicas foram dadas. Eu espero que eu tenha contribuído para estimular vocês a produzirem suas receitas, né? Praticarem a culinária em casa. Um abraço e até mais.